Nosso cérebro tem dois hemisférios, com funções diferentes, distintas e complementares. A natureza se manifesta assim, de forma dual. É o que a filosofia oriental chama de Yin e Yang, princípio masculino e princípio feminino. A natureza, como um todo, se manifesta dessa forma e a natureza humana também. Somos feitos, em princípio, na nossa base, na nossa essência, de masculino e feminino. Todos nós. Quando a gente diz gênero masculino ou gênero feminino, a gente está falando apenas de uma preponderância. No gênero masculino, o masculino prepondera, mas ele também tem feminino. No gênero feminino, o feminino prepondera, mas ela também tem masculino. A gente está dizendo de instâncias tanto físicas quanto psicológicas. Fisicamente falando, anatomicamente, por exemplo, temos masculino e feminino. O clitóris é um pênis rudimentar. Todo homem tem mamas e é capaz de produzir leite. Anatômica e hormonal. Todos temos hormônios masculinos e femininos. Homens têm hormônios femininos, mulheres têm hormônios masculinos. As nossas carteiras de identidade, vem lá, sexo, masculino ou feminino. Quando a gente preenche uma ficha de identificação, se pergunta qual é o seu sexo, masculino ou feminino. Perceba, isso que é chamado de sexo masculino ou feminino é apenas uma das muitas faces onde aparece essa preponderância de masculino ou de feminino. Ou seja, o sexo que mais aparece é o masculino ou o sexo que mais aparece é o feminino. Embriologicamente falando, no nosso desenvolvimento embriológico, lá no comecinho, todos nós somos iguais. Seja XX ou XY, seja uma mulher ou um homem que vá se desenvolver, no princípio somos todos iguais. Daquele elemento inicial que a mulher mantém e que se chama clitóris, o homem desenvolve o pênis. Mas em princípio o homem teria o que seria um clitórisinho também. E dali se desenvolve o pênis, a mulher não. O homem também teria a cavidade vaginal que se fecha. Na mulher ela se desenvolve. Então quando se pergunta isso, né? Qual o seu sexo? Está se perguntando qual o seu gênero, qual é a sua preponderância, qual é o que se torna genérico em você. Como todos temos masculino e feminino, eu costumo dizer, se no gênero masculino o masculino prepondera, o feminino então é especial. Se no gênero feminino o feminino prepondera, o masculino então é especial. A gente está dizendo de instâncias tanto físicas quanto psicológicas. Há muita literatura sobre quais sejam as instâncias psicológicas comportamentais referidas ao masculino e ao feminino. É importante frisar, mais uma vez, eu estou falando do masculino e do feminino na sua essência. Eu estou falando de algo que todos temos, homens e mulheres. De maneira geral, a gente pode dizer que o masculino está associado à expansão, o feminino associado ao recolhimento, à maturação. Por isso a gente pode dizer que é do universo do masculino a esfera social, o ir para fora, o ir para a rua, o trabalhar. Quando eu vou dar uma palestra, associado à expressão, ao comunicar para o outro, ao verbalizar, ao racionalizar, a usar o falo. Por isso, falo e masculino estão associados. Associado à fala, ao poder público, à influência social. O se localizar espacialmente, o saber se cuidar, saber se proteger no mundo. O feminino, associado então ao caseiro, à esfera doméstica, ao lar, ao aconchego, ao acolhimento, à comida boa, associado
ao intuitivo, voltar para mim mesmo, a percepção das suas emoções, o contato com o emocional, a inteligência intrapessoal, a propriocepção. Da filosofia oriental, a gente vai tirando outras expressões que vão nos ajudando a entender o universo masculino e feminino, que é Yang e Yin. Yang, luz, né? Uma coisa que se expande. Yin, escuridão. O dia, o fazer coisas, o estar no mundo. E a noite, o recolhimento, o dormir, o se interiorizar. O quente e o frio. O quente que dilata, o frio que contrai. Ir atrás de comida, caçá-la, consegui-la, mastigá-la, agressividade, digeri-la, trazer para dentro, maturar, sugar seus nutrientes, buscar ar, inspirar, soltar o ar, encolher, apertar o pulmão, expansão, recolhimento, a necessidade que a gente tem de falar, de se expressar, de pôr para fora, e a necessidade que a gente tem de ficar em silêncio, se recolher, ficar meditando sobre tudo o que aconteceu. E muitas outras associações que a gente vai fazendo quando entende a psicológica associada a masculino e feminino. Com o aprimoramento do nosso entendimento sobre masculino e feminino, ficou interessante tratar de um assunto bastante polêmico e que precisa ser melhor esclarecido, que é o gozo masculino e o gozo feminino. Novamente ressaltando que nós estamos falando de algo que tanto homens quanto mulheres têm. O gozo masculino está associado a quando aquilo que me excita eu posso nomear e localizar. O gozo masculino é um gozo objetivo, que vê o outro como objeto. E antes que a gente comece a moralizar, isso não tem nada de errado. Geralmente é pelo gozo masculino que a excitação começa. O que me excita é uma parte do corpo que eu posso nomear, que eu posso localizar. Seja bunda, seja bíceps, seja a boca, seja os olhos bonitos, seja seios, seja as costas, seja as coxas. Todas essas partes têm nome, eu olho para elas, então é um gozo associado ao visual, eu olho, localizo, nomeio. Percebe-se que os homens têm uma facilidade, uma preponderância no gozo masculino. Sim, mas eles têm gozo feminino e precisam desse gozo feminino, senão eles vão ser sempre insatisfeitos, porque só o gozo feminino dá essa impressão do todo. O gozo feminino é quando aquilo que me envolve na relação sexual não pode ser nomeado. E não pode ser localizado. Ele não se dá quando eu olho a pessoa como objeto. Ele se dá quando eu olho a pessoa como pessoa. Enquanto eu estou na esfera do gozo masculino, eu ainda posso falar. Eu posso falar coisas que me excitam. Tal parte do seu corpo é tão gostosa. E isso excita, esse falar excita. Quando eu estou na esfera do gozo feminino, eu só posso gemer, grunhir, esse tipo de coisa, para expressar aquilo que eu estou sentindo, aquilo que me excita. O gozo feminino é inominável. Assim como eu não consigo localizar o gozo feminino em alguma parte do corpo, ele se dá no corpo como um todo. O gozo feminino, então, está associado à entrega emocional, se entregar ao sentimento de amor, a envolver essa parte na relação. A gente percebe que a mulher tem mais facilidade, mais experiência
na vivência do gozo feminino. Mas a mulher também tem o gozo masculino e precisa dele para excitar, para iniciar a relação. Então, como a gente vem dizendo, são gozos que se complementam. Tanto o homem tem gozo feminino e precisa dele, como a mulher tem gozo masculino e também precisa dele. Sem moralizar o gozo masculino, dizer que ele é errado de alguma forma, o problema não é o gozo masculino, nós precisamos dos dois para nos relacionar bem. O problema é o excesso do gozo masculino, é ficar só no masculino. Perceba que o machismo é uma ideologia que enaltece o masculino e deprecia o feminino, reprime a expressão do feminino. Então o machismo é uma ideologia que faz isso com todo masculino. Quando a gente fala de masculinidade tóxica, e está um tema muito em moda, em voga, falar de masculinidade tóxica, é importante perceber o que a gente está trabalhando nesse vídeo, sobre que a masculinidade que está tóxica é a masculinidade de todos nós. Inclusive a masculinidade das mulheres também está tóxica, porque vivemos uma sociedade que enaltece em demasiado o masculino de todos nós e reprime a expressão do feminino de todos nós. O mesmo se dá com o nosso gozo. A gente vive numa sociedade que enaltece o gozo masculino, o gozo da posse, o gozo de olhar o outro como objeto. E a representação máxima desse modelo é a pornografia. O problema não é o gozo masculino em si, mas o seu excesso, a sua cronicidade. E quando eu permaneço no gozo masculino, permaneço e não dou o salto para o gozo feminino, porque é uma metáfora que a gente pode entender que o masculino é a base real, objetiva, concreta. Aquilo que existe eu posso nomear como um trampolim, do qual eu me apoio e dou o salto para o gozo feminino. Inominável, inexplicável, irracional. É um ponto de entrega à relação. Eu saio do objeto, de olhar a pessoa como objeto, e passo a olhar a pessoa como pessoa. Se eu não dou esse salto, eu fico no objeto. E olhando o outro como objeto e buscando excitação nisso, e buscando excitação nisso, nesse mais do mesmo. Nesse lugar é que chega um ponto em que eu vou espremendo mais caldo dessa fruta para ver se sai mais, e que não tem mais o que sair, eu passo para a perversão, ou seja, literalmente tratar o outro como objeto. Tentando esquecer, porque é impossível esquecer, que é uma pessoa, que se trata de uma pessoa, que se trata de uma relação entre duas pessoas. A perversão é quando a fantasia que até então me excitava de olhar o outro como objeto, e como fantasia ela é saudável, mas quando eu caio em tentar transformar a fantasia em realidade e tratar o outro literalmente como objeto, um objeto que eu posso possuir, eu passo para a perversão. Porque a realidade é que são pessoas se relacionando. Quando eu passo para a realidade, eu preciso entrar na esfera do gozo feminino. E aí eu tenho um gozo pleno, tanto masculino quanto feminino, yin e yang. Aquele símbolo do yin e yang que aparece, ele está em rotação. No centro do preto ao branco, esse centro vai crescer e abarcar esse todo. No centro do branco ao preto, que vai crescer. Enquanto isso, eles vão circular e dar a volta. Não é exatamente um muro que divide masculino e feminino e temos os dois. Os dois estão em envolvimento constante. Como a gente disse no começo do vídeo, também funções cerebrais do hemisfério direito e esquerdo, sendo que o direito está associado ao feminino e o esquerdo associado ao masculino. Racionalidade, divisão, organização e divisão. O direito é o lado que pega essa racionalização, essa divisão,
essa construção, essa catalogação racional e, como um raio, absorve tudo e nos dá aquilo que nós chamamos de entendimento. O entendimento de uma série de argumentos que vão sendo postos, ele não é exatamente nenhum desses argumentos, ele é algo maior que abarca esse todo e que vai além da soma de todos esses itens. Ele é maior que isso. O entendimento se dá através do nosso hemisfério feminino. Quando nós tentamos entender uma ideia ou passar uma ideia exatamente como está acontecendo agora, a gente usa de palavras racionais, a gente vai construindo frases e pedaços organizados de ideia, colocando um depois do outro, e até aí a gente está usando o nosso lado masculino, o nosso lado racional, o hemisfério esquerdo do cérebro, e de repente, algo em nós que está ouvindo todos esses argumentos entende o que aquela pessoa está querendo dizer. Esse todo do entendimento somente se dá com o hemisfério direito. Numa paisagem, por exemplo, o hemisfério esquerdo vai ver os elementos presentes na cena. Então, uma pessoa, atrás dela um barco, atrás desse barco em cima um pássaro. O hemisfério direito vai dar a sensação de profundidade. E a gente vai entender a cena como um todo. E a cena como um todo é maior do que as partes que eu posso dividir. Assim, o tempo inteiro, masculino e feminino trabalham juntos, complementares, apesar de diferentes. Não há como classificá-los como melhor ou pior. Não há como criar uma hierarquia onde um está acima do outro. Um precisa do outro. Sem palavras não há o que entender. Sem entendimento, a distribuição das palavras não serviria para nada. Assim também se dá entre os gêneros masculino e feminino. É importante perceber que somos gêneros da mesma espécie. Somos as formas como a espécie humana se manifesta. Enquanto nós promovermos guerra, um gênero contra o outro, toda a humanidade perde. O machismo é uma ideologia que coloca um gênero contra o outro. Seja classicamente o gênero masculino tentando oprimir o gênero feminino, ou seja, de forma contemporânea, o gênero feminino procura dar o troco oprimindo o gênero masculino. Ambas são formas de machismo. O machismo é um breque de mão puxado no nosso veículo que nos leva ao processo de humanização. Desde que o machismo existe em nossas sociedades, e isso acontece somente há 15 mil anos, com a ascensão dos patriarcados, a nossa humanidade deixou de se desenvolver. Somos gêneros da mesma espécie. O que for feito a um irá se refletir no outro. Não há como fugir dessa realidade. Somos diferentes e complementares, necessários um ao outro.